Boa noite, mulheres em dados. Eu sou a Marina Paiano, sou analista de dados e instrutora de SQL e é um prazer receber vocês aqui para a nossa primeira aula gravada de SQL. Bom, para introduzir nossa aula, vamos lembrar que o SQL, a linguagem SQL, é dividida em algumas categorias aí. Então, cada uma dessas categorias tem um objetivo, uma função diferente. A gente tem o DQL, que é a linguagem de consulta de dados, que é o Select, que é o que os analistas de dados costumam usar no dia a dia. A gente tem o DML, que é a linguagem de manipulação de banco de dados. Então, nisso vai entrar o Insert, o Update e o Delete. Temos o DDL, que é a linguagem de definição de dados, que é o que permite a gente criar e definir, estruturar ali como que vai ser o as nossas tabelas, views, nosso ambiente ali. Nós temos o DCL, a linguagem de controle de dados, que vai controlar quem deve ter acesso a cada parte do banco, grant e revoke, que é para adicionar e revocar permissões de acesso. E por último, nós temos o DTL, que são os comandos de transações, begin, commit e rollback. Agora, uma conversa interessante da gente ter aqui. O escopo de trabalho de um analista de dados, teoricamente, ficaria no DQL, no Data Query Language, que é o Select. Então, teoricamente, um analista de dados não vai usar no dia a dia um DDL e DML. Mas são esses que a gente vai aprender hoje. E, assim, aprender esses comandos vai permitir você estruturar sozinho o seu ambiente de dados, que é uma coisa que vai te dar autonomia nos estudos, na resolução de cases. É interessante observar que todos os cases que eu recebi até hoje, eu precisei estruturar o meu ambiente de dados. Então, são conhecimentos complementares. Por mais que você seja ou queira ser analista de dados e não vá usar com frequência, é importante você ter esse conhecimento. Não só autonomia nos estudos, como eu comentei, não só para ter autonomia nos estudos, mas também até no trabalho. Até porque muitas vezes, muitas empresas menores não têm esse escopo de cada função tão definido assim. Então, pode acontecer de uma pessoa com cargo de analista de dados precisar entrar aí em algum desses outros escopos. Pode ser que o limite entre uma função e outra não seja tão definido como eu coloquei aqui. E mesmo que você esteja em uma empresa que tem essas funções bem definidas, isso vai te permitir trabalhar projetos inteiros por sua conta. Então, acredito que tem várias vantagens de qualquer forma. Para a aula de hoje, nós vamos usar o DDL, Data Definition Language, e o DML, Data Manipulation Language. Nós vamos usar o Google BigQuery. Desse jeito, a gente não vai precisar instalar nada no nosso computador e a gente consegue usar de maneira limitada no plano gratuito. O plano limitado e gratuito é excelente para o nível de estudos que a gente vai utilizar. Então, isso não vai ser um problema para a gente. Então, entrem nesse site, criem a conta gratuita de vocês e vamos para o console. No seu console, dentro do seu projeto, você vai precisar primeiro criar um dataset. Eu chamei o meu dataset de dataset mesmo, porque nesse caso é só um exemplo, mas o ideal é que você tente usar nomes descritivos. Então, nós vamos usar essa query para estruturar quais vão ser as colunas que a nossa tabela vai ter. Create table
E aí você vai colocar o nome do seu dataset, ponto, o nome da tabela. Você vai abrir um parênteses e citar quais são os campos que você vai ter. Campos são as colunas. E depois do nome de cada coluna, você vai descrever qual que é o tipo de dado que vai estar ali dentro. Nesse caso, nós vamos usar números inteiros, que é esse int 64, string, que é campo de texto, e datetime, que é um campo de data e hora. É só você rodar a query e a sua tabela vai estar criada. Agora a gente vai colocar dados dentro dessa tabela. Usando o insert, a gente vai colocar o nome do seu dataset, ponto, o nome da sua tabela, abrir parênteses e citar todos esses campos que você criou. Fechamos nosso parênteses, então seguimos a query. Velhos, abre parênteses novamente. E aí dentro desse parênteses você vai citar os valores que você quer inserir nessa tabela. Quando forem valores numéricos, você vai só colocar o número. Quando forem campos de string ou de data, você vai usar aspas simples. Fecha parênteses, aperta Run. Se você já tiver criado a tabela, não dá Run na query inteira, porque senão vai criar a tabela novamente. E agora você criou sua primeira tabela. Ficou com alguma dúvida? Manda aí nos comentários que eu vou responder. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.